Vamos nessa, minha gente, muito boa tarde a você, que a partir de agora se liga aqui na tela da TV Jangadeiro. Tá começando o Futebolês, avisa pra todo mundo. Muita coisa bacana hoje, hein? Muita coisa legal nesse Futebolês. Corinthians já chegou, atrasou o voo, mas já está em Fortaleza. Amanhã encara a equipe do Ceará. O Ceará, em uma semana, joga de novo por 3 competições diferentes. Enfrentou o Fortaleza pelo Campeonato Estadual, joga contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E de novo tem Clássico Rei domingo, mas pela Copa do Nordeste. Tem as informações do Fortaleza, as informações do Ferroviário, que joga quarta-feira, amanhã também, pelo Campeonato Cearense, contra o Guarani, lá em Sobral. Muita coisa bacana a partir de agora nesse Futebolês. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Futebolês desta terça-feira e amanhã já tem jogo, já tem bola rolando na Arena Castelão, já tem encontro de alvinegros, o Ceará contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Teve bola na trave, bola defendida e uma jogada que salvou a pátria. Mas no jogo anterior ao Clássico Rei, a torcida pegou no pé de Juninho. Por causa desse lance. No final da partida contra o Atlético, ele errou o passe e facilitou para Dudu Itapajé fazer o gol de empate e atrapalhar a vida do Vozão, que queria a classificação antecipada para as semifinais do estadual. Quando o Juninho erra, parece que tem um peso diferente. Muitos às vezes erram e passa despercebido. Mas quando o Juninho erra, foi o Juninho que errou. E minha margem de acerto é mais de 90%. Mas não, quando o Juninho erra, o Juninho é crucificado, o Juninho é criticado. Eu entendo, eu respeito, mas nem todas as vezes eu concordo. Fiz um grande jogo e o respeito foi da mesma maneira. Ele é volante, mas se mudar um pouquinho vira valente. Ora criticado, ora tão elogiado, chamado de herói da partida. Para lidar com essa montanha-russa de emoções, só com muita sabedoria e equilíbrio. A gente não pode se achar mais do que é quando a gente recebe elogio. E quando a gente é vaiado, a gente não pode se colocar muito para baixo. A gente tem que saber o nosso real valor, o que a gente pode render e estar sempre buscando melhorar. Quando vestia a camisa do Bahia, Juninho fez excelentes atuações confrontando o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Gols que foram verdadeiras pinturas, o que credenciou a ida dele para o Ceará. Com a chegada de Lisca, o volante ganhou espaço e se consolidou como homem de confiança no meio-campo. Eu penso assim, eu sou um volante que eu me vejo diferente de muitos, porque eu jogo para frente. E a posição volante, às vezes, ela é muito robotizada, que o cara pega, toca para o zagueiro, toca para o lateral e fica naquele jogo ali. Só que eu não, a minha característica é diferente. Eu tenho chute de fora da área, eu consigo inverter bem uma bola, eu consigo achar meu companheiro numa condição melhor. Agora a equipe vira a página para entrar em campo na quarta-feira pela Copa do Brasil. A expectativa é que Juninho esteja novamente em campo. Estou me sentindo bem, tenho acabado as partidas inteiras. E é o que o técnico alvinegro precisa. A sequência sem derrotas é motivadora, mas contra o Corinthians o time precisa mesmo é da vitória. Sem dúvida nenhuma, né? Acho que o mais importante agora é descansar bastante. A gente tem uma semana muito decisiva, 3 grandes jogos. Essa partida de quarta-feira agora envolve também a parte financeira para o clube. Então a gente está bem preparado, bastante focado. Para Juninho, essa história de críticas e elogios já é página virada, mas vale o apoio da torcida, principalmente em momentos tão decisivos. Independente se for vaia ou aplauso, eu vou buscar dar meu melhor de qualquer maneira. Então eu acho que se a torcida estiver pensando positivo, o apoio deles faz toda a diferença. Caio Costa, boa tarde pra você. Muito boa tarde, você. O Juninho é um daqueles casos também que a gente diz, cara, é demais. É meio que uma marcação. Ou você acha que as críticas são justas, tem algum fundamento? Eu acho que o Juninho, ele é impressionante como ele alterna, às vezes, momentos de lucidez absurda no jogo com alguns de dispersão. E aí acaba sobrando dele. É bem verdade que o que ele fala ali, ele não é o volante comum. Ele é o volante que arrisca o passe mais complicado, ele até pela qualidade de passe, então a chance dele errar esse passe é maior do que dos demais jogadores.
Ele tenta a inversão, ele bate, é uma arma, não tem que tire da minha cabeça, do jeito que estava o desenho do jogo ali no segundo tempo, com o Ceará fisicamente melhor do que o Fortaleza, até por conta do Fortaleza ter passado o jogo quase todo correndo atrás da bola, marcando, isso cansa pra caramba. Talvez a melhor alteração possível pro Ceará fosse tirar o Juninho para trazer o Ricardinho de segundo volante, manter a segunda linha e jogar pra frente. Só que você perderia o cara do chute de média distância, né? Talvez isso segure muito o Juninho, até porque é um dos melhores cobradores de falta, um dos bons cobradores de pênalti do time. E num jogo que o Ceará estava com extremamente dificuldade de entrar, de fazer uma jogada de profundidade, ele tinha um chute de fora da área. Tem um lance no começo do jogo, por que ninguém lembra, que é uma cobrança de falta dele em diagonal, que o Valdo erra o cabeceio. É verdade. Ele é uma arma do time também na bola parada. Agora, ele é cobrado porque muitas vezes ele é desarmado, ele tá pensando na jogada, ele perde na velocidade, ele é um cara já com 33 para 34 anos, então não tem a mesma velocidade. Por isso que a gente imaginava já que não ia ficar muito tempo Juninho e Edinho. Hoje é Juninho e Fabinho, pode ser que o William Oliveira ganhe uma chance, o próprio Fernando Sobral, que tem jogado na segunda linha, poderia jogar mais embaixo. Mas é aquele caso de um jogador que não merece ser descartado nunca, como quase aconteceu ano passado, e ele deve muito ao Lisca, porque o Lisca ressuscitou a vida do Juninho dentro do Ceará. Deu uma reviravolta na carreira, né? Dentro da passagem dele do Ceará, na reta final da Série A do ano passado. Bom, falar sobre o Juninho vai enfrentar o Corinthians, tá? O voo que trouxe o time paulista para Fortaleza atrasou em quase 2 horas e a delegação só chegou na madrugada de hoje, por volta das 3 da manhã. A gente tem imagens aí do último treino do Corinthians, lá em São Paulo. O artilheiro do time em 2019 ficou em São Paulo, o Gustavo, tem uma lesão no joelho esquerdo, está fora do jogo. A gente está vendo Jadson, aí, jogador experiente, e Mauro Bocelli será o substituto do Gustavo. Continuará sendo, porque no jogo contra o Santos, o Gustavo já não jogou. E muito provavelmente não vai nem atuar, se eu não estiver enganado, contra o Mojimirim, pelo Campeonato Paulista. Mojimirim não tá na Oeste. Mojimirim sumiu, tá na A3. Não, você que fica me atrapalhando aqui. Falou Mojimirim, eu entrei na tua. O curioso é que o Corinthians tem resultados expressivos nos jogos grandes da temporada, contra os principais rivais do Corinthians. Venceu o São Paulo, venceu o Palmeiras, veio agora do empate contra o Santos, mas enganchou em outros jogos e o Carille ainda procura uma formação. Você lembra do time que jogou contra o Ferroviário, por exemplo? Era um time, em teoria, com um meio-campo mais leve. Jogava só o Ralf, era Sornosa e Ramiro e Jadson, como se fosse um triângulo, né? Um losango no meio de campo, com o Jadson mais centralizado, é verdade, caiu um pouco mais para o lado esquerdo, mas mais centralizado, com o Sornosa do lado esquerdo e o Ramiro do lado direito, com Wagner Love e Gustavo, né? Uma dupla de ataque mesmo. E ele meio que abriu mão disso desde o jogo contra o São Paulo. Abriu mão também do Ramiro, vem jogando com o Júnior Urso e Ralf. É bem verdade que o Júnior sai, mas ele liberou mais o Sornosa para chegar de um lado, jogando com o Cleison, que é um cara muito bom no 1 contra 1. O Pedrinho, que está sendo muito cobrado por ser esse cara de ligação, com o centroavante, no caso, o Bozelli. Para esse jogo, contra o Racing, por exemplo, era o Gustavo, tendo o Wagner Love ainda como opção. Em um jogo, por exemplo, contra o Racing na Record, da Sul-Americana, e nesse contexto de entrar com uma arma de segundo tempo, o Wagner Love entrou muito bem, marcou o gol que levou até o jogo para os pênaltis e depois, posteriormente, a classificação corintiana. Então, ele está procurando um desenho de jogo. Nas partidas de maior pressão, ele até respondeu bem com esse desenho de time. Mas eu não sei se contra o Ceará ele vai manter, até porque a Copa do Brasil agora, dentro da competição, ela passa a ser outra, porque passa a ter jogo de ida e volta. Exatamente, e é realmente... Ele não tem que decidir num jogo só. Só ratificando, o Corinthians de fato joga contra o Oeste pelo Campeonato Paulista no domingo. Vocês lembram aquele jogo entre Guarani e Ferroviário que não aconteceu no sábado de Carnaval por causa do temporal que caiu em Sobral? A partida será amanhã. A gente conversou com o capitão coral Leanderson, que falou antes do embarque para o jogo. Vamos ouvir. Óbvio que o primeiro momento é tristeza pelo resultado, por um jogo a princípio está em nossas mãos e acabou deixando escapar o resultado positivo de vitória, mas já no dia de hoje, depois de um jogo, é óbvio que temos que levantar a cabeça, erguer a cabeça. Temos 2 jogos, um a menos que a maioria dos grupos, das equipes que estão brigando por essa vaga, então temos que ter respeito à equipe do Guarani, mas saber da qualidade do nosso grupo, do que a gente vem buscar, né, dessa competição durante o ano, né, nossos objetivos, e o objetivo é entrar entre os 4, então vamos com força total para a gente conseguir essa vaga. A gente já jogou lá, né, o primeiro turno perdemos no vacilo, né, até começamos bem a partida. A gente sabe que a equipe deles é uma equipe qualificada, né, mas nesse momento de decisão
não importa onde a gente joga, se é dentro de casa ou fora, né? Nossa equipe, nosso grupo está preparado para isso, né? Foi montado para isso, para conseguir objetivos grandes durante o ano, e essa é uma decisão importante para a gente conseguir nosso primeiro passo, que é chegar nessa semifinal. Vamos fazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta e é rápido mesmo, tá? E você vai entender o porquê depois do intervalo. Estamos de volta, eu falei que foi rápido e a gente vai continuar na velocidade, porque Edinho, um atacante do Fortaleza, é sinônimo de rapidez dentro de campo. Fora dele vai precisar aliviar na velocidade. Você vai entender por quê na reportagem da Lohane Mendonça. Desde a temporada passada, com a chegada de Rogério Ceni, o ataque do Fortaleza passou a ganhar mais destaque. Isso porque o técnico deu ao time uma característica peculiar: a velocidade. Essa tem sido a principal arma do Leão. Não foi diferente para tentar surpreender o rival no primeiro clássico rei do ano. Todos, né, eles foram bem rápidos, né, são jogadores bem rápidos, que jogam em transição, né, essa é a proposta de jogo deles. E a gente deu algumas oportunidades, né, que até o Lisca havia comentado, né, que a gente não poderia. No ano passado, Marcinho ficou conhecido pela habilidade em correr e driblar o adversário. Também para a atual temporada, o clube trouxe de volta Edinho, que tem características bem parecidas, para reforçar ainda mais o setor. Apesar de ser baixinho, a gente tem que ter um diferencial. E o meu diferencial, assim, eu creio que é a velocidade, os dribles. Então, os jogadores também que chegaram estão ajudando bastante, são muitos caras velozes. Tem o Marcinho, o Oswaldo, o Romarinho, o Matheus Alessandro. Tem o próprio Júnior Santos, que joga por dentro, mas é um cara muito rápido. Os números de Edinho chegam a ser impressionantes. No último jogo, ele chegou a correr a uma velocidade média de 34,3 km/h. No ano passado, quando esteve no clube, foi registrada a velocidade média de 35,8 km/h. Sempre gostei de correr, sempre gostei de chegar em primeiro. Tinha bastante velocidade, molequinho, então... Desde moleque eu joguei futsal, então futsal ajuda bastante você, né? Você fazer o drible muito rápido, porque no futsal exige isso. Então eu aprendi bastante no futsal e graças ao futsal eu estou conseguindo administrar bem dentro de campo essa velocidade com o drible. E por falar em carro...
Vamos lá, você deve estar se perguntando por que a gente está aqui dentro desse carro. Uma curiosidade é que agora é que Edinho tá tirando aí a carteira de habilitação, né, Edinho? Verdade, há pouco tempo estou tirando a habilitação, né, e então a gente está aprendendo bastante coisas e creio que logo aí eu tô craque, então craque na habilitação igual dentro de campo também. E é essa relação do Edinho com o carro, a velocidade, né, Edinho? Dirigir ainda não tá rolando, mas de velocidade você entende. Graças a Deus, né? Eu tô procurando ajudar da melhor forma possível o Fortaleza, usando bastante minha velocidade com os dribles, né? Então, a cada dia a gente tá aprimorando aí, procurando descansar bem para as perninhas e tá voando na velocidade igual um carro. Um motorzinho nas pernas, né? Com certeza. Os quesitos velocidade e habilidade em balançar as redes são os pontos fortes do Leão. Mas o elenco precisa correr, literalmente, para dar regularidade à sequência de vitórias. Cada um tem, como eu falei, uma característica diferente. Eu, Massinho, outros jogadores somos rápidos, então tem outros jogadores que já não são, então eles ajudam de outra forma dentro de campo. E creio que daqui para frente só vai acontecer coisas boas. Esse menino é muito gente boa, torço muito pelo Edinho, garoto de Baturité, precisou voltar ao futebol cearense, mais maduro, até não somente na idade, mas também como atleta, como jogador de futebol. E o Edinho volta já fazendo um grande campeonato no ano passado. Para mim, um grande destaque, além, claro, do naquele Gustavo. Primeiro momento de Série B, ele era o melhor jogador do campeonato. Do campeonato, era o Edinho, e ele volta jogando também muita bola, né, Não, cara? por acaso, o Atlético Mineiro foi atrás dele, exato, né? Exato. Oferecendo um contrato de 5 anos, né? O curioso do Edinho em progressão de carreira é como ele não conseguiu ser protagonista saindo daqui. Ele tem bons momentos no Guarani, por exemplo. CSA. No CSA, principalmente. No CSA, ele aprende a fazer função tática com poucos, jogando aberto do lado direito, fechando, coisa que a gente não imaginava. Vendo aquele cara que subiu no profissional do Fortaleza com o Hélio dos Anjos ainda, mas joga ali com o Vica e subiu, na verdade, com o Vica, mas joga mesmo com o Hélio dos Anjos e vira titular mesmo com o Chamusca em 2014. Que ele entrava pelo meio, jogava na ponta, mas a gente nunca imaginava ele dando carrinho lateral esquerdo, como a gente viu naquele time do CSA, que ele fazia muito bem, mas sempre com um adjuvante, né? O time a gente falava do Daniel Costa, falava do Michael Douglas, falava de vários jogadores, mas o Edinho era um motor de um time em que ele era um coadjuvante. E no Fortaleza parece que a coisa tudo dá muito certo para ele. Tanto é que no Atlético Mineiro ele não conseguiu jogar, teve contundido de novo, volta, ainda tá, o time também está procurando uma sintonia fina, é muito parecido com o que aconteceu no primeiro semestre do ano passado, em que ele não era titular absoluto no estadual mesmo. Eu me lembro de um jogo que o Fortaleza ganha do Ferroviário por 3-1, aquele famoso jogo que o Tutuba é expulso. Ele entra no segundo tempo, ele bagunçou o jogo de todo jeito, ali ele volta a entrar, teve até uma lesão que tirou, acho, no primeiro jogo da final, mas ele dava caras do que seria naquele início de Série B e a gente vai ficar sempre naquele imaginário. O que teria sido o campeonato da Série B se Edinho e Gustavo tivessem jogado a Série B inteira juntos, né? Porque ele tinha uma conexão muito grande. Agora é um momento diferente, é um time diferente também, mas é um dos pilares para uma formação de equipe que principalmente na Série A vai acontecer muito o que aconteceu domingo, de precisar da velocidade em transição. Ser um time que cadencia menos o jogo do que cadenciava na Série B do ano passado. E um Edinho cada vez mais maduro e como ele se sente em casa no Fortaleza, tem tudo para ser um cara muito importante pro Fortaleza na temporada. De cãibra ele não sofre, né? Não. Porque de Baturité, terra da banana, né? Come banana desde pequeno, o Edinho. Bom, é isso. Um abraço para você. Outro amigo. Aqui as nossas redes sociais, no Futebolês, Twitter, Face, Instagram, YouTube. Forte abraço a todo mundo. Amanhã a gente volta 10:50, mas tem Futebolês na rádio. Lá na tribuna Band News FM 101,7 a partir das 5 da tarde. Valeu, gente. Até amanhã.